Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado, para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar a tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, dentro da liturgia da Igreja Católica, hoje é o último dia do ano. Amanhã iniciaremos o primeiro dia do ano litúrgico, que começa com o Advento. Esse tempo onde nós iremos nos preparar, primeiro para celebrar o Natal, a primeira vinda de Jesus. Segundo, para celebrarmos e vigiarmos e esperarmos a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que no Evangelho de hoje, estamos em Lucas, capítulo 21, do versículo 34 até o 36, e notemos que desde quando nós começamos esse capítulo 21, nós temos falado justamente da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquelas profecias que Jesus vai narrando ali para os discípulos e para as pessoas que estavam também no templo de Jerusalém. Em alguns momentos, Jesus fala da destruição do templo e em outros momentos ele fala da segunda vinda dele. Notemos que Jesus está dizendo que é para nós ficarmos atentos, porque o dia, ou seja, o dia em que ele virá, vai ser como uma armadilha. Interessante Jesus colocar este exemplo, esta metáfora, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. No tempo de criança, eu não sei como são as crianças de hoje. As crianças de hoje estão envolvidas com tablet, com celular e tudo mais, nesse mundo virtual. Mas no meu tempo de infância, as nossas brincadeiras, elas eram assim, em tempo real. Nós brincávamos, tínhamos aquela brincadeira de soldado ladrão, a brincadeira de pega-pega, bolinha de gudes que nós brincávamos, do peão, como era bom jogar o peão, era lindo aquele tempo. Mas nós também fazíamos, por exemplo, eu nasci numa cidade do interior da Bahia chamada Maraú, e lá nós fazíamos armadilhas para pegar passarinho, armadilha para pegar goiamum. Não sei se vocês conhecem o goiamum. Ele é bem semelhante a um caranguejo, só que o caranguejo fica na lama e o goiamum ele fica ali na parte mais dura da terra e ele é azulado. Então nós fazíamos aquelas armadilhas para pegar goiamum, para pegar siri, porque o siri também, né? A gente joga a isca e deixa lá, o siri vem, pega
Aí quando ele vai se alimentando, a gente traz ele, puxa e pegamos a isca que é colocada também para o peixe. Mas enfim, aquela armadilha que é colocada para o passarinho, para o goiabumo, como eu acabei de falar, e deixamos lá. Tanto o passarinho como o goiamu, outro tipo de caça, ele vai lá e vê aquela guloseima para ele. E quando ele vai e come, aí aquela armadilha que é feita prende. E depois a gente vai lá e pega e leva. Jesus está fazendo essa metáfora, ou melhor, falando essa metáfora para nós. O dia dele vai ser como essa armadilha. De repente, o Senhor virá nas nuvens com grande poder e glória. E aqueles que estiverem fiéis, lutando pela santidade, procurando viver os mandamentos da lei de Deus, se santificando com os sacramentos, na leitura diária da Sagrada Escritura, da vida dos santos padres, nessa vida de oração, lutando contra o pecado para não ofender a Deus de maneira nenhuma. O Senhor vai chegar e a pessoa vai estar totalmente preparada. E será arrebatada e irá ao encontro do Senhor e irá para o céu. Porém, aqueles que estiverem levando uma vida errada, como ele está mostrando aqui para nós, tomai cuidado. Estamos, como já falei, Lucas 21, do versículo 34 até 36, e veja como é que começa. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis. Meus irmãos, o pecado é isso que causa uma insensibilidade. Uma insensibilidade às coisas de Deus. É isso que o demônio faz. Ele nos leva à tentação. Ali nós decidimos em pecar ou não, em fazer a vontade de Deus ou não. Muitas vezes a tentação ela é tão forte que a pessoa fica insensível. Ou seja, ela esquece tudo. E se ela lembrar, ela vai dizer bem assim, depois eu me confesso, depois eu resolvo isso, depois eu procuro um sacerdote, e aí cai no pecado. E aqui ele fala o pecado da gula, da embriaguez e das preocupações dessa vida. Não é assim que nós estamos hoje? As pessoas hoje não vivem assim? Comendo, embora tenha aqueles que fazem dieta, mas mesmo assim come. E nós somos chamados a jejuar. Toda sexta-feira somos convidados a jejuar. E já tem aqueles que já fazem o jejum também na quarta-feira, então 2 vezes por semana. E quantas pessoas que têm dificuldade de jejuar, mesmo sabendo, hoje é dia de jejum, acaba não jejuando, tem outros que esquecem. Para estarmos atentos e aguardando a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, para que esse dia não nos pegue de qualquer jeito, meus irmãos. Jejuemos, façamos a penitência da carne que a igreja nos pede,
Abstinência toda sexta-feira, com exceção de alguma solenidade da igreja. É dia de jejuar. Esse negócio de comer, e come. Vejam só, o jejum não tem por finalidade o emagrecimento. Bem, se alguém jejua e emagrece, tudo bem. Mas a finalidade do jejum não é a pessoa ficar magra, porque senão você vai estar fazendo dieta. A finalidade do jejum é sabermos que nós precisamos, pelo menos na sexta-feira, se abster desse prazer de comer, de saber que é um dia que nós precisamos lembrar da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. O jejum nos leva a essa luta, esse combate contra os prazeres carnais também, que está envolvido, está tudo envolvido neste momento. Por isso que é bom combater. E aí ele fala da embriaguez. Meu Deus do céu. Essa história de pessoas aí que bebe apenas de forma